Pessoal, bom dia. Eu estava comentando com a Simone antes de iniciar, que ela perguntou, né, da questão do corretor, do correspondente. Então, assim, Simone, compartilhando, né, respondendo melhor a tua pergunta e compartilhando com todos vocês. Para mim, de verdade, é sempre um orgulho, uma gratidão estar com os corretores. De verdade, na carreira de caixa de 30 anos, grande parte dela sempre focada no financiamento habitacional, aprendi muito e desde o primeiro momento com o corretor. E aí eu vejo, né, estava vendo o release e vejo como o Cresce, né, contribuiu para isso e aproveito para agradecer ao Cresce a oportunidade de estar aqui, tá bom, Simone e doutor Viana? Porque eu sempre comentei, com quem que a gente aprende? Né? Com aquele que a gente interage. Para que eu pudesse fazer a minha meta de habitação, porque vocês todos, né, sabem que hoje nenhuma empresa sobrevive sem meta, quem que me ajudava? O corretor. E hoje eu estou vendo ali, eu sempre comentava, vocês estão ficando cada vez mais qualificados. Hoje, vendo esse release, meu Deus, parabéns para vocês, né? E por estarem aqui, sempre buscando essa qualificação. Para quê? Para atender melhor o cliente de vocês. Então, assim, muito obrigada e reforço que é sempre um prazer e é muito gostoso. Eu estou matando a saudade hoje de estar aqui. Encontrei com um colega lá da Zona Norte, que era onde eu atuava, o Oswaldo. Cadê o Oswaldo? Né, da Zona Norte. E lá na Zona Norte a gente estava... era de 15 em 15 dias, o auditório da Superintendência de Santana era onde aconteciam as palestras do Cresce, com o doutor Manuel, que era o regional lá da subregional, né? Subregional lá da Zona Norte. Então, é muito bom e eu estou matando a saudade aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado por essa oportunidade. O que nós vamos falar aqui é algo que faz parte do dia a dia de vocês. Nós sabemos que quando a venda é à vista, maravilha, né? Mas que atualmente grande parte das vendas acontecem através dos financiamentos imobiliários, né? A questão das regras para utilização nos fundos de garantia nos financiamentos imobiliários, que é o nosso foco hoje, tem algumas regras que regem essa possibilidade, ok? Então, vamos lá. O objetivo, então, nosso aqui, né, que eu vou me esforçar bastante para a gente atingir, né, até o final da nossa palestra, é apresentar as condições para a utilização dos recursos de fundo de garantia na aquisição ou construção de imóvel residencial urbano ao trabalhador com conta vinculada de fundo de garantia que atenda às exigências previstas pela legislação, cuja operação se enquadra nas condições do SFH. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós falamos condições dos financiamentos que se enquadrem no SFH. Então, é importante a gente relembrar, sei que muitos de vocês já conhecem, já faz parte do dia a dia de vocês, mas vamos lembrar, nós temos 2 sistemas de financiamento. O SFH, Sistema Financeiro da Habitação, que usa recursos ou funding, vocês vão muitas vezes ouvir essa palavra, funding, ou seja, da onde vem o dinheiro que eu empresto, ok? Do Fundo de Garantia e do SBPE. SBPE, gente, essa sigla, que parece complicada, é Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ok? Vem da poupança que fica lá nos bancos. Sistema financeiro imobiliário. Usa recursos captados no mercado. Esmiuçando um pouco mais, no SFH ele é regido pela Lei 44.380, de 21 de agosto de 64, e os imóveis que são enquadrados dentro do SFH são os imóveis a partir de até R$1,5 milhão de reais. Faz pouco tempo que teve essa elevação de valores. Quais são os fundings?
abrindo lá a questão dos fundings, um funding, fundo de garantia, até imóveis, somente imóveis até R$ 240 mil. Ou seja, o imóvel custa 241 mil. Não vai poder ser financiado com funding do fundo de garantia. Nós estamos esmiuçando isso durante a palestra toda, tá? SBPE tem que estar acima de 240 mil, o valor do imóvel, até 1,5 milhão, não pode passar de 1,5 milhão. Caso passe de 1,5 milhão, ele vai ser financiado através do Sistema Financeiro Imobiliário, que é a Lei 9.514, de 20 de novembro de 97. Imóveis acima de 1,5 milhão, ok? Então, reforçando a tela anterior e voltando lá para o nosso objetivo, para poder usar o fundo de garantia no financiamento, tem que estar até 1,5 milhão, tem que se enquadrar no SFH. Eu resolvi só inserir aqui, nós vamos sair só um pouquinho do nosso foco, mas só para a gente esclarecer um pouco o slide anterior de quando é funding do fundo de garantia. O mais conhecido é aquele que é do programa Minha Casa Minha Vida. Tanto que é muito, né, nós estamos já com isso conosco, até 240. Só um parênteses, pessoal, 240 mil São Paulo, tá? Grande São Paulo, até 230. E, dependendo da cidade, das outras cidades, tem um recorte de população. Ok? Então, mas eu foquei aqui na nossa cidade de São Paulo. Então, para estar dentro do Minha Casa Minha Vida, ele tem que ter algumas características. Eu vou passar aqui e depois, se vocês quiserem alguma informação adicional, no final da palestra, o que eu puder, eu vou estar respondendo para vocês, tá? Só para que a gente siga no nosso foco do financiamento imobiliário. Então, quais são as características do programa Minha Casa Minha Vida? É uma política econômica aliada à política habitacional, né? Teve esse propósito. O objetivo era estimular a cadeia da construção civil. O objetivo social inicial era 1 milhão de moradias, porque começou em 2009, depois foi acrescido, tivemos que chegar em 2 milhões de moradia, e chegamos, né? Nós conseguimos isso. Utiliza-se de 2 políticas de subsídio. Uma é subsídio direto, que é o subsídio que o cliente tem mais facilmente em mente. Ou seja, ele vai ter um financiamento de X, vai ter uma taxa e vai ser acrescido um valor que vai compor o dinheiro que ele tem que dar para o vendedor. Isso é o subsídio direto. Tá? Na aquisição. O subsídio indireto é porque quem tem direito a fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida tem taxa menor de seguros e taxas adicionais, né, do contrato que são inferiores à do SFH. O Minha Casa Minha Vida ele cria o FGAB, né, que é um fundo que visa garantir os pagamentos das prestações e substitui o DFI e o MIP. DFI e MIP, gente, são 2 seguros que vêm em todo o financiamento habitacional, seja da Caixa, seja dos bancos privados. Tá? O MIP, morte e invalidez permanente, o saldo devedor é quitado se vier a acontecer algo com o dono do financiamento. Tá? E o DFI, danos físicos do imóvel, que garante a estrutura do imóvel. A faixa de renda inicial, gente, o pessoal falava de 0 a 10 salários mínimos, ou seja, para que você pudesse ter um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, fazer parte desse programa, você tinha que comprovar, ganhar de 0 a 10 salários mínimos. O programa teve três mudanças, né?
e foi desindexado, né? Então, hoje, não é mais, se a gente for fazer 10 salários mínimos, estaria em 9 mil e quase 10 mil reais, ok? Mas hoje, o limite de renda para você se enquadrar no Minha Casa Minha Vida são 7 mil reais, tá? O uso de fundo de garantia é igualzinho no SFH. Eu trouxe aqui também, só para que a gente relembre, quais são os usos gerais que você pode, né, que quem tem uma conta de fundo de garantia pode sacar. Só relembrando, sei que vocês conhecem, tá? Mas só para a gente relembrar. O cliente pode sacar o fundo de garantia dele na despedida sem justa causa, que é o mais comum, extinção da empresa, aposentadoria, falecimento, né, que os dependentes podem ir na Caixa e sacam o fundo de garantia do falecido, suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, né, que é uma forma de trabalho, né, um contrato de trabalho. Desculpe, esqueci ali, extinção normal do contrato a termo. O que é o contrato a termo? É aquele contrato de trabalho que você tem um tempo determinado, tá? Também você pode sacar. Quando o trabalhador ou qualquer dos seus dependentes tiverem ou a neoplasia maligna, o câncer, o HIV, também pode ser sacado do fundo de garantia. Quando o trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos sem estar no fundo de garantia, ele também pode sacar depois de 3 anos. Qual situação é essa? Um exemplo, gente. Você trabalha numa empresa privada, você tem o fundo de garantia, você fez um concurso público e você não vai mais ser regido pela CLT. 3 anos parada essa conta, você vai apresentar os documentos e vai poder sacar. Gente, como a Simone falou, qualquer dúvida que vá ficando, anotem, a gente volta no final, tá? Quando o trabalhador tiver acima de 70 anos, ele também pode sacar o fundo de garantia. Até aqui tudo bem, gente? Dando para entender? Então tá. Usos do fundo de garantia, agora entrando no tema financiamento imobiliário. Quando eu vou poder sacar o meu fundo de garantia para o financiamento imobiliário? Eu iniciei aqui, gente, falando que você tem um financiamento, você já tem um financiamento. Como é que você pode usar o seu fundo de garantia para esse financiamento, tá? O mutuário que tiver 3 anos de trabalho, isso é uma questão corriqueira, sempre para você usar o teu fundo de garantia, você tem que ter 3 anos no trabalho com o regime do fundo de garantia, na mesma empresa ou em diferentes empresas, ok? Esse período de 3 anos ele pode ser consecutivos ou não. Trabalhei numa empresa, fiquei com a conta do fundo de garantia, recebendo, né, os depósitos do fundo de garantia 6 meses, saí, demorou mais um tempo, eu entrei de novo em outra empresa, fiquei mais um período, ou seja, esses 3 anos, ou melhor, 36 meses podem ser ininterruptos, ok? O valor bloqueado seja utilizado no prazo de 12 meses, podendo ser renovado. Ou seja, eu tenho um financiamento, o cliente de vocês tem um financiamento imobiliário. Ele já tem um financiamento imobiliário. E ele quer usar o fundo de garantia dele para quitar parte da prestação. Então, ele precisa, por 12 meses, que ele pode renovar de 2 em 2 anos essa utilização para o débito na prestação. Voltando, gente. Ele tem o financiamento e ele não está conseguindo pagar as prestações. Ele pode estar usando até 80% do montante da prestação paga com o fundo de garantia dele. Mas ele tem que estar com 3 parcelas em atraso para ele fazer jus a poder utilizar o fundo de garantia em parte da prestação. Regras do fundo de garantia para o financiamento imobiliário, né?
essas regras estão lá na lei de 1990, que foi quando a Caixa absorveu o fundo de garantia que veio do extinto BNH. A lei do fundo de garantia, o fundo de garantia foi criado em 1966, quando ainda existia o BNH. Ok? E a lei, qualquer coisa que nós estivermos falando aqui, pessoal, está aqui nessa lei. Uso do fundo de garantia pelo cliente, ele pode usar na liquidação ou amortização extraordinária, que a gente chama, do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas, a de que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 anos para a movimentação, esmiuçando a fala. Então, eu tenho um financiamento, eu posso liquidar esse financiamento ou amortizar este financiamento com o meu fundo de garantia, desde que eu cumpra as regras que nós vamos ver agora pela frente, tá? Durante a nossa palestra, nós vamos ver quais são essas regras que o trabalhador tem que cumprir, essas exigências, para que ele possa sacar o fundo de garantia dele. E de 2 em 2 anos. Ou seja, fui lá, estou com o financiamento, vou lá e peço, vamos liquidar? Eu quero liquidar a parte aqui com o fundo de garantia que eu tenho. Vou lá, liquido, daqui a 2 anos eu volto lá, eu quero liquidar novamente, quero amortizar, liquidar-se o meu saldo devedor, juntando com algum dinheiro que eu disponha. Uma pergunta muito corriqueira do cliente é se eu posso pagar a prestação inicial, a prestação final. Alguém daqui já teve algum cliente comentando isso? Né? Porque eu imagino, tá, gente, que essa situação inicial, eu preferi começar com a situação de liquidação e amortização para a gente entrar em todas as regras do fundo de garantia, tanto para comprar um imóvel, quanto para liquidar e amortizar. Muitas vezes, vocês podem estar atendendo um cliente que fala, olha, eu já tenho um financiamento, como é que eu faço que eu quero comprar um outro imóvel? Então, é esse caso que a gente está apontando aqui. E aí o cliente fala assim, não, então ele chega na agência da Caixa e fala, olha, eu queria pagar a primeira e a última prestação. Qual é a orientação que nós damos na Caixa? Na Caixa, e acredito que os outros bancos também trabalham com os financiamentos imobiliários, e é igualzinho, tá? Olha, junte um valor e vamos fazer amortização. Por quê? Quando o cliente faz uma amortização, ele deixa de pagar os juros, concorda? Ele está amortizando, antecipando o pagamento. Ele deixa de pagar os juros e aqueles seguros que vêm dentro da prestação. Por isso que a gente orienta. E aí, o que acontece? É feita uma simulação que nós perguntamos para ele. Você quer diminuir a prestação ou diminuir o prazo? É uma decisão dele. Por quê? Nós vamos amortizar o saldo devedor, é feita uma simulação, olha, vai sobrar tanto tempo. Eram 25 anos e você agora vai ficar devendo só 10 anos. Ou ele continua com a mesma prestação. Ele continua com a mesma prestação. E, dessa forma, ele não paga os juros. Ele diminui a prestação, desculpa, pessoal. Então, diminui o tempo ou ele diminui a prestação. Ok? Ficou claro? Essa é o foco principal da nossa palestra. Essa utilização, que é a utilização do pagamento total ou parcial da aquisição da moradia própria, desde que ele observe as regras impostas por aquela lei 8036, tá? Primeiro item, o cliente tem que ter 3 anos de trabalho, como a gente já falou, ininterruptos ou não, ele tem que ter depósitos na conta dele durante 36 meses e na mesma empresa ou empresas diferentes. Essa regra, pessoal, é a principal, ela é a inicial, é por onde tudo começa, ok?
Ficou bem esclarecida essa regra? Aí a gente segue em frente. E outro item que nós já vimos anteriormente, tem o imóvel e o financiamento dele tem que ser regido pelo Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que são aquelas regras que nós comentamos lá atrás do limite do imóvel, ok? Os usos do fundo de garantia na aquisição de um imóvel. O primeiro nós já estamos, né, já falamos sobre ele. O segundo item, ele não pode ser, naquele momento que ele faz o saque do fundo de garantia, ele não pode ter nenhum financiamento dentro do SFH, ativo, dentro do SFH, em qualquer parte do país. Ok? Ele está com financiamento, ele está pagando um financiamento, ele não pode estar tirando o fundo de garantia dele para comprar outro imóvel. Eu vou ler para vocês essa aqui, mas não se assuste com o tamanho do item. Nós vamos esmiuçar ele um pouquinho mais à frente, de uma forma que vai ficar mais claro para vocês. Mas são 4 itens que são os pré-requisitos básicos para que ele possa utilizar o fundo de garantia, ok? Esse não ser proprietário, possuidor, promitente comprador, né, ter uma promessa de compra daquele imóvel, usufrutuário ou cessionário de imóvel residencial urbano ou parte de imóvel residencial urbano, parte do residencial misto, concluído ou em construção. Localizado onde? Localizado onde? Ou seja, ele não pode ser dono de um imóvel localizado onde? No município da sua atual residência, incluindo aí não só o município, mas também a região metropolitana a que pertence aquele município. Ou ainda, também conhecido como limítrofes. Acho que muitos de vocês já ouviram essas palavras. E, pessoal, se a gente confunde isso, fiquem tranquilos, é normal. Tá? Toda hora nós temos que parar e analisar para que a gente possa ver, pode ele comprar aqui ou não pode? E a gente vai ver mais à frente, vamos esmiuçar um pouquinho mais essa questão para saber se ele pode ou não comprar naquele município que ele está pleiteando, utilizando o fundo de garantia. Sempre com essa premissa, tá, gente? Utilizando o fundo de garantia, tá? E nem onde ele exerce a ocupação principal. Ou seja, ele não pode ter imóvel naquela cidade que ele trabalha, isso, nem na região e nem onde ele mora. Aí depois a gente vai esmiuçar, mas porque hoje não é muito comum, gente, né, você trabalhar num lugar e morar no outro. O fundo de garantia analisa, tá? Aonde que ele mora, se ele tem imóvel ali, e toda a região metropolitana e municípios limítrofes, e analisa onde ele trabalha, qual é a região metropolitana, né, do município que ele trabalha, ou limítrofes. Ele tendo um imóvel num desses locais, não pode sacar o fundo de garantia naquele momento. Vamos esmiuçar nas próximas telas esse conceito de município limítrofe e região metropolitana. E, pessoal, eu vou até ressaltar aqui, né? E o imóvel a ser adquirido destina-se obrigatoriamente à residência. Em 30 anos de Caixa, sempre atendendo o público, né, era assim, a coisa mais natural, mais normal, e que vocês que estão no mercado, muitos de vocês estão começando, não é isso? Que eu ouvi a Simone falar, vão ouvir, mas o dinheiro do fundo de garantia é meu, eu quero tanto comprar um na praia.
né? Eu preciso ir para a praia, relaxar no final de semana. E eu tenho dinheiro lá no fundo de garantia, não é? Ah, não, eu quero comprar um em Campos do Jordão. Quero passar, né, o inverno lá em Campos. Não pode, gente. Então, como que a gente grava? E é o melhor, né, que nós vamos ver até um slide sobre. O fundo de garantia, ele é autorizado você utilizar para comprar a sua moradia. Tá? Ele é seu, sim. Né? Ele tem ali as regras de como você pode sacá-lo, mas tem que ficar claro que para o imóvel é a moradia. Ok? Essas são os 4 itens principais. Agora vamos focar o imóvel. Ali nós estávamos focando os 4 itens, exigências principais para a gente analisar se pode ou o cliente pode ou não pode utilizar o fundo de garantia dele para comprar uma casa. Ok? Agora, aqui são as características do imóvel que ele está comprando. Não pode ultrapassar 1,5 milhão. Se a avaliação da Caixa ou do banco que fizer o financiamento avaliar em 1.501.000 o imóvel do teu cliente, ele não vai poder usar o fundo de garantia. Né? É um valor considerável, né, que eu acho que dá para a gente atender a grande maioria das vendas. Né? E é um valor que foi aumentado, né, foi majorado o ano passado. Apresentar, desculpem, segundo item, tem que ser na região urbana. Tem que ter IPTU. Porque nós sabemos que tem muitas regiões urbanas que se misturam um pouco, né, com regiões rurais. A gente vai para Mariporã, para Atibaia, né, ou Jundiaí, ou estou citando só algumas regiões mais próximas, né, que lá você tem, vamos dizer assim, o urbano já chegou perto do rural, só que aquele imóvel que o teu cliente está querendo comprar, ele tem o INCRA ainda. Ele não tem IPTU. Neste momento, enquanto não se transformar em urbano, enquanto não tiver IPTU, ele não pode ser objeto de saque de fundo de garantia. Claro até aí, pessoal? Bem lógico esse aqui, ainda mais para vocês, peritos em avaliação, né, como eu vi aqui. Apresentar na data da avaliação plenas condições de habitabilidade. E aí, vocês que fizeram, né, o curso aí sabem melhor do que nós, né, quais são as considerações de habitabilidade, ok? Isso vem descrito nos laudos de engenharia. E ausência de vícios de construção. Não ter sido objeto de utilização de fundo de garantia em aquisição anterior ou liberação de última parcela de construção há menos de 3 anos. Aqui ela está exatamente como está na regra. Vamos focar aqui. Esse imóvel, ele não pode ter sido utilizado o fundo de garantia dele há menos de 3 anos. Exemplo. E por onde é que a gente confirma isso, gente? Pela matrícula. Exemplo. Alguém comprou o imóvel, utilizou o fundo de garantia, vendeu aquele imóvel com 1 ano, e agora uma outra pessoa está comprando e vai usar o fundo de garantia. Não está atendendo essa regra. Não fez ainda 3 anos que foi utilizado o fundo de garantia para aquele imóvel. Está claro isso, gente? Que essa regrinha é uma regrinha que, às vezes, a gente pega a gente. Né? Então, assim, tem lá todos os critérios do cliente e tem os critérios do imóvel. Tá? Tanto que quando é dado entrada para o fundo de garantia, né, para sacar o fundo de garantia, a gente pede lá a relação de documentos que tem que ser apresentada e depois o analista analisa, a gente fala, vamos analisar o mérito. Por quê? Você tem que ir lá, pegar todos os critérios que a gente viu lá
do cliente, pega todos os critérios que a gente viu lá, analisando o imóvel, e aí sim vai falar, ele pode utilizar. Que são esses critérios que estão aqui, ok? Ele tem que estar registrado no cartório de registro de imóveis, né? Isso, para vocês que são corretores, é muito simples e lógico, né? Um imóvel que não está registrado, vocês nem seguem em frente na transação de vocês. Então, para esse público aqui, é bem tranquilo isso. Voltamos de novo à regrinha de que o imóvel deve localizar-se no mesmo município onde o trabalhador tem a sua ocupação principal. Voltando aqui, gente, hoje está tão comum termos mais de um emprego, não é verdade? Né? O que é ocupação principal? É aquela ocupação que você recebe o maior valor no seu imposto de renda. Ok? E aí vai ser pedido o imposto de renda ou alguns outros documentos, se necessário for, para confirmar isso, esse item. Tudo bem, pessoal? Seguimos? Ou seus municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana. Voltando àquela mesma questão, nem onde ele trabalha, nem onde ele trabalha e nem onde ele comprove que ele reside há mais de um ano. Tá? E o imóvel tem que ser no mesmo município onde o trabalhador comprove a sua residência há mais de um ano, para que ele possa sacar o fundo de garantia. Só para a gente entender um pouco melhor, tá, esse conceito de localização do imóvel conforme a legislação e a noção de região metropolitana. Conhecido também, né, a região metropolitana é conhecida também como área urbana ou zona urbana alargada. Gente, estamos usando aqui os mesmos termos que está na lei e nas regras, tá bom? O que consiste a região metropolitana? Num conjunto de uma metrópole, cidade que corresponde ao centro da região metropolitana, e as cidades adjacentes que com ela formam uma conurbação. Que palavra, né, diferente. Diferente, mas é assim que está na lei, por isso que a gente colocou exatamente como está na lei. Tá? A noção geográfica de conurbação refere-se a um aglomerado urbano formado pelo crescimento de cidades que impossibilita a visualização clara de seus limites numa região dada. Gente, é tão simples, né? A descrição e o conceito aqui parecem complicados, mas para vocês, tenho certeza que isso é muito simples. Aqui. Está aqui. Né? Temos aqui São Paulo e a região metropolitana. O que nós sabemos? A gente já não sabe. A região metropolitana e municípios limítrofes são aquele que a gente já não sabe mais aonde começa um e termina outro. Eu saio de São Paulo e entro em Guarulhos e nem percebi que eu entrei em Guarulhos. Saio de São Paulo, entro em Osasco, eu nem percebi que eu entrei em Osasco. É isso. Vocês conhecem como ninguém essa questão, né, da região metropolitana e dos seus municípios limítrofes. Tá? Então, é isso. Tá? Eu moro em São Paulo. Eu quero comprar um imóvel. Aonde tem que estar localizado esse imóvel? Aqui. Se estiver localizado em algum desses municípios, eu posso comprar. Eu trabalho em São Paulo, moro em São Paulo, posso comprar em qualquer região aqui. Ok? Eu trouxe para vocês uma questão porque ela é bem interessante, né? Que às vezes a gente mesmo demora para saber desse detalhezinho. Itanhaém é município limítrofe. Isso. Por conta da regra, sim, pode comprar. Ele é município limítrofe. Outro município limítrofe que nós acabamos não sabendo, São Vicente.
A apresentação vai ficar disponível para vocês. Olha lá, ela encosta ali na pontinha, na cidade de São Paulo. Por que é importante isso? Muitas vezes o cliente vai falar para vocês: eu quero comprar uma casa na Praia Grande. Ele não trabalha e nem mora na Praia Grande e ele quer comprar lá. Por essa regra aqui, pode? Isso, perfeito, gente. Então, por que é importante essa regrinha, que é uma regrinha bem capciosa, né? A regra não, a regra é clara, né? O mapa, que enquanto a gente não entende o mapa, fica, às vezes, difícil de entender, porque o cliente de vocês vai falar: mas como? Meu cunhado comprou lá em Itanhaém, na praia. Como é que eu não posso comprar na Praia Grande, que é muito mais perto do que Itanhaém? Vocês concordam comigo? É por causa dessa regra. E regra é regra. Ok? Aqui eu vou entrar num assunto que é outra questão, que é importante conhecer a regra, porque vem muita pergunta nesse sentido. E vocês são os primeiros contatos do cliente. É claro, gente, só fazendo um parênteses aqui, hoje, né, a questão do mérito, quem analisa é a Caixa ou os seus correspondentes bancários. Ok? Quem vai analisar se aquele cliente, aquele imóvel pode ter utilização do fundo de garantia são os funcionários da Caixa ou os funcionários. Vocês podem, então, estar entregando em outro banco. Existe a análise do outro banco e depois o outro banco manda para a Caixa agente operador. Só para vocês entenderem esse conceito. A Caixa é um agente pertencente ao sistema financeiro e pode fazer financiamento imobiliário como os outros bancos particulares fazem. Quando ele está fazendo financiamento imobiliário, ele está no papel de agente financeiro. Agora, quando ele está analisando, porque a gente analisa, manda para um setor imobiliário que vai conferir tudo e fazer o saque. Ok? Esse setor último da análise desse mérito que autoriza o saque é Caixa agente operador do fundo de garantia. E é para esse agente operador que vão todos os pedidos de saque de fundo de garantia, com as suas documentações e tudo mais, de todos os bancos que fazem parte do sistema financeiro. Ok? Ficou claro, gente? Então, usos do fundo de garantia em cada regime de casamento. Voltando às premissas, né, os casos abaixo, aqui os casos que vão se seguir, tá? Tem como premissa a aquisição de imóvel por família. E no município que reside ou trabalha, em municípios limítrofes com o município onde reside e trabalha, e na região metropolitana, onde se situa o município onde reside e trabalha. Eu não sei se vocês perceberam, né? Em cada item importante, a gente está relembrando as premissas iniciais, ok? Então, vamos lá. Vocês estão atendendo um casal que é casado com separação total de bens. A tem um imóvel. B não tem imóvel. São casados com separação total de bens. O B pode utilizar o seu fundo de garantia, ok? Ele não tem imóvel. O A somente pode utilizar o fundo de garantia após vender o imóvel que ele tem. Lembrando, você pode usar o seu fundo de garantia na compra de imóveis para moradia. Tá? Ele já tem imóvel, então ele não vai poder utilizar o A. Não, aí a gente está só reforçando aqui que eles não podem conjuntamente adquirir um financiamento. Aí é financiamento, tá, gente? Utilizando o fundo de garantia. Aqui é só um reforço, é só para... ele não pode tirar o fundo de garantia, esse casal, e nem comprar, por exemplo, pelo Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque um deles possui
o imóvel. Podem adquirir imóvel pelo SFH sem problema nenhum. Voltando, o A não vai poder fazer o saque do seu fundo de garantia, mas o cônjuge B pode. Ficou claro isso, gente? Depois, se você... Então, vamos lá. Na hora de você entregar a documentação, você é casado com separação total de bens. O que significa casado com separação total de bens? Os bens do A e os bens do B não se comunicam. A expressão utilizada é essa, não se comunicam. Então, o A tem imóvel. Ele não pode só usar o fundo de garantia dele. Talvez, deixe me expressar melhor. Ele vai poder comprar o imóvel, os dois juntos, sem problema nenhum, gente. E financiado pelo SFH. Eles estão ali comprando um imóvel financiado pelo SFH. Eles podem. Aí eles chegam e falam assim, nós queremos usar o nosso fundo de garantia. Eu tenho X e ela tem X. Eu posso. Né? Ou, às vezes, isso é tão peculiar que ele nem vai fazer a pergunta, eu posso. Né? Ele deduz que pode. Mas o regime de casamento dele não permite que o A use, porque é separação total de bens. O B pode. O B é só na questão, recordando aqui, pessoal, é só na questão da utilização do fundo de garantia. Que por ela ter, ela ou ele, né, o A, ter ele não pode ter outro utilizando o fundo de garantia. Lembra da regra principal? Mas isso aqui na separação total de bens. Olha, nessa situação, nós estamos esclarecendo aqui que eles dois juntos não vão poder comprar pela Minha Casa Minha Vida porque um do casal já tem imóvel. Não vai poder, ele pode comprar um financiamento, um imóvel através do SFH. Isso ele pode. A questão que nós estamos reforçando aqui é a utilização do fundo de garantia. E aí, a regra inicial é: não pode ter imóvel para você usar o seu fundo de garantia. Você pode ter vários financiamentos no SFH e você pode usar o fundo de garantia só num desses financiamentos. Isso é uma dúvida muito recorrente, viu, pessoal? Muito recorrente. Você pode ter tantos financiamentos pelo SFH, a sua renda suporte. Mas usar o fundo de garantia só no primeiro. Comunhão universal de bens. Nem o A, nem o B podem usar o fundo de garantia. Olha a diferença. Casados com comunhão total de bens. Um deles tem a casa. Vamos lembrar lá da separação total de bens. Um tinha a casa, mas ele não se comunica. Né? Se a separação total de bens não se comunica os bens, então eu posso usar. Aquele que não tem a casa pode usar o fundo de garantia. Ficou claro agora, olhando, né, a regra da comunhão universal de bens? E eles também não podem usar, vamos pegar como exemplo Minha Casa e Minha Vida, não vão poder usar fundo do funding, né, do FGTS, ou seja, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Tá? Mas eles podem adquirir um imóvel com financiamento do SBPE, do SFH. Mas, voltando, ele pode fazer o financiamento, mas não vão poder utilizar o fundo de garantia. E nem A e nem B. Então, é muito importante, né, o casal que está às vésperas do casamento tomar esta decisão já sabendo, né, se ele pretende fazer um financiamento, utilizar o fundo de garantia dele, tomar essa decisão já sabendo como funciona, qual é a regra. É que atualmente, né, pessoal, vocês sabem tanto quanto eu, que há
o principal regime de casamento utilizado, né, e se a gente não expressar isso no cartório e fizer o pacto, né, antinupcial, é o comunhão parcial de bens. Então, vamos olhar esse aqui. Comunhão parcial de bens. O A tem um imóvel que foi adquirido antes do casamento. Ele tem um imóvel. Aqui a gente não está vendo se ele comprou com fundo de garantia ou não. A gente só sabe que o A tem um imóvel antes de casar. O que acontece nesse caso? Tá? O B vai utilizar o fundo de garantia dele. O A somente pode utilizar se ele vender o imóvel. O fato do A ter um imóvel, vamos lá, o fato do A ter um imóvel e é comunhão parcial de bens, então, a partir daqui, eu estou casada com comunhão parcial de bens, um tem o imóvel e eu quero usar o meu fundo de garantia, né? O B pode usar o dele, tá? O A somente se vender. Voltando, lembrem aqui que é a questão da utilização. E por que ele pode usar? Porque foi adquirido antes do casamento. Não pode utilizar financiamento com recursos do fundo de garantia e pode adquirir financiamento pelo SFH. Adquirido depois do casamento, ok? Casados com comunhão parcial de bens. Adquirir, o A tem um imóvel adquirido depois do casamento, nenhum dos dois pode utilizar o fundo de garantia. Eles já têm moradia. Vocês concordam comigo? Eles já têm moradia. O conceito, na hora que nós voltamos lá para as regras iniciais, a gente já vê por quê. Porque eles têm moradia. E podem adquirir outros financiamentos. União estável, que é muito corriqueira atualmente, não é isso? O uso do fundo de garantia pelas partes obedecerá às mesmas regras de regime de comunhão parcial de bens. Idêntico, gente. Né? O novo Código Civil, idêntico. Aqui é um exemplo quando a gente faz uma aquisição de imóvel em conjunto com várias pessoas, que vocês sabem que pode, várias, né? Até 3 pessoas, pode, sem vínculo conjugal entre as partes. Caso uma dessas partes, A, B, C, D, 4 pessoas, uma dessas partes possui imóvel, B possui imóvel, A, C e D pode utilizar fundo de garantia. Ok? Ou seja, não tem vínculo conjugal, vai utilizar fundo de garantia das pessoas que não têm imóvel. Ficou claro isso? Casos de uso do fundo de garantia, moradia própria. Aqui, pessoal, trouxe algumas situações corriqueiras, muito, que vocês vão ter muitos questionamentos pela frente, e são casos bem específicos, então, por isso, eu resolvi trazer para que vocês já conheçam, tá? Quais os pré-requisitos para a utilização dos recursos do fundo de garantia na casa própria? Vou passar, porque nós já reforçamos. Não pode ter imóvel, não pode ser promitente e nem ter cessão de nenhum imóvel, e não pode ter os imóveis no atual município e no município onde exerce a ocupação principal. Nós já reforçamos isso, né? Agora, os casos específicos. Pode o proprietário que possua fração de imóvel residencial quitado ou financiado, concluído ou em construção, utilizar o fundo de garantia para adquirir outro imóvel? Ou seja, o cliente de vocês tem um imóvel e fala, olha, eu tenho um pedaço de um imóvel, né, uma herança, comprei junto com outras pessoas, eu tenho ele. Eu posso usar o fundo de garantia? Sim, desde que essa fração seja igual ou inferior a 40%. Essa é uma informação
muito boa, porque hoje não parece, mas essa questão é muito usual, né, de você estar adquirindo imóvel com financiamento, com outras pessoas, né, para investimento, e pode, desde que não ultrapasse 40%. Outra pergunta que acontece muito. Pode um cônjuge separado, proprietário de imóvel residencial, concluído ou em construção, utilizar o fundo de garantia na compra de outro imóvel? Vamos lá para a resposta certa. Sim, desde que tenha perdido o direito de nele residir e que ele atenda às demais condições necessárias do fundo de garantia neste novo imóvel. Ficou claro? Na partilha, né, do divórcio, da separação, tem que estar isso muito claro. Aí ele pode usar, mesmo o outro estando no nome dele. Está no nome dele, mas ficou para os filhos, para a ex-esposa. Outra pergunta corriqueira. Pode o proprietário, que possui uma fração de imóvel residencial quitado ou financiado, comprar a fração remanescente do mesmo imóvel com fundo de garantia? Resposta. É bem usual também, tá, gente? 2 irmãos. Né? Sim, desde que figure na mesma escritura aquisitiva do imóvel como coproprietário. Ou seja, eu já sou dono desse imóvel. Eu já sou dono de parte desse imóvel. Ou né, de uma partilha, né, uma partilha de bens, de um inventário, eu sou um coproprietário desse imóvel. Mas eu posso, de novo, desde que eu não tenha mais do que 40%. Eu posso. E a outra pessoa tem que assistir, né, na escritura. Ok? Isso, desde que, só lembrando, pode, ele tem que estar lá como um dos participantes, donos daquele imóvel, primeiro item. Vamos voltar aqui, então, só reforçando. A pergunta é se pode o proprietário que possui uma fração de imóvel residencial quitado ou financiado comprar a fração remanescente do mesmo imóvel. Eu vou comprar a outra parte do imóvel utilizando o fundo de garantia, tá? O outro proprietário tem que assistir, né? E nesse caso, nesse caso pode ultrapassar 40. Desculpa, gente. Perfeito, perdão. Reforçando então, pode e aqui não precisa obedecer os 40%. É isso, diferente da anterior. Outra pergunta bastante corriqueira. Pode utilizar o fundo de garantia para a compra de imóvel residencial quem for proprietário de lotes ou terrenos? Resposta: sim. Desde que comprovada a inexistência de edificação por meio da apresentação do IPTU e matrícula atualizada do imóvel. Se tiver lá uma averbação, pode estar até como lote, como terreno no teu imposto de renda, mas se tiver lá, ou no IPTU, ou na matrícula já a averbação, você não vai poder. E mesmo, tá, se o engenheiro da Caixa for, né, até o local e perceber isso, não poderia. Tá? É que, numa pré-análise, só é verificado o documento. A outra pergunta: pode o detentor de imóvel residencial recebido por doação ou herança utilizar o fundo de garantia na compra de outro imóvel? A resposta: sim, desde que o imóvel recebido por doação ou herança esteja gravado com cláusula de usufruto vitalício em favor de terceiros. Essa resposta foi para que a gente traga aqui também o conceito de usufruto. É muito corriqueiro isso, né, gente? Os pais doam, né, ou já passam a herança em vida para os filhos. E colocam a cláusula de usufruto na matrícula. Se tiver essa cláusula de usufruto, mesmo o imóvel estando
no nome daquele que quer utilizar o fundo de garantia, essa cláusula impede ele de utilizar, né? Ele tem a propriedade, mas não tem a posse. Então, ele pode, sim, utilizar o fundo de garantia. Porque vamos pensar, quando isso acontece, tem outra pessoa morando e usufruindo do imóvel. Essa pergunta: posso utilizar o meu fundo de garantia para a construção? Posso. E é uma maneira bem interessante de se usar o fundo de garantia, né? Se você tem um terreno, né, e quer fazer a construção, pode não ter todo o dinheiro para construir, mas tem o fundo de garantia, né? Tem todo um processo, né, mas pode sim. Resposta: sim, desde que a construção seja feita em regime de cooperativa ou consórcio de imóveis, só fazendo um parêntese, que é possível nessas duas formas também, é assim que está na lei. Mas o mais usual mesmo, né, é através de um financiamento com agente financeiro. Ou um construtor, que ele pode ser a pessoa física ou jurídica, ele é o construtor, né, desde que apresente o cronograma de obra. Só fazendo um parênteses nessa situação, que muitas vezes a gente nem sabe, né, que o agente financeiro tem essa modalidade de financiamento, né? A Caixa tem essa modalidade de financiamento, que é muito usada, principalmente no interior, aqui em São Paulo. Talvez ela não seja tão conhecida pela falta, né, de terrenos que a gente tem, de terrenos para fazer só uma casa, vamos falar assim, né? Por isso que muitos aqui em São Paulo desconhecem, mas você pode, e é muito interessante. Aqui está resumido, falando que que o construtor tem que apresentar o cronograma de obra. Na realidade, tem uns procedimentos que você vai ter que apresentar, né? O cliente tem que apresentar na Caixa, cronograma de obra, o orçamento da construção, alguns documentos, né, que são verificados pela engenharia, ok? Mas é muito interessante. Talvez não seja tanto o foco, né, do corretor, né? Oh, que bom. Mas pode, e é muito interessante, e acredito que muita gente não saiba, tá? O que é mais usual: os empreendimentos, né? Os empreendimentos que muitos de vocês, acredito, que participem, que conheçam, que já venderam aqueles empreendimentos na planta, né, da Caixa, né? A metodologia que a Caixa utiliza de poder financiar na planta também deixa com que o cliente possa usar o seu fundo de garantia já na planta. É um pouco diferente, eu não vou entrar nessa parte agora para a gente não desfocar, mas é um pouco diferente de quando vocês estão vendendo um empreendimento que é lançamento, mas com o plano empresário, né? O plano empresário do SFH. Aí, nesse momento, você não pode usar o fundo de garantia. Tem aquela questão que, né, que o cliente vai ter que pagar a tabela, né, usualmente 30% durante, né, a obra. Isso. E lá no final é que ele vai ter, só com a BITSE, né, com a matrícula individualizada, é que ele vai conseguir fazer o financiamento. Então, é diferente do imóvel na planta da Caixa, dos imóveis de Minha Casa Minha Vida, que também pode tirar. É permitido a utilização do fundo de garantia na aquisição ou construção de um imóvel misto, ou seja, aquele destinado à residência e comercial? Não é tão usual, não era tão usual, agora está começando a ser mais usual aqui na cidade de São Paulo isso, tá? Como é que funciona? Pode usar o fundo de garantia só em cima do valor da parte residencial. O engenheiro da Caixa vai lá, ele determina qual é o valor da parte residencial, qual é o valor da parte comercial. Você pode utilizar o fundo de garantia até o limite do valor da parte residencial. Aqui, passando bem rapidamente, tá, gente? Porque não é o foco, né? Porque
Todas essas questões que nós conversamos, todos esses critérios, essas exigências, têm documentação específica para cada uma dessas exigências para que isso seja comprovado. Né? Cada item lá tem a sua comprovação, né? a seu documento. Mas só passando rapidamente, os documentos, né, principais, a autorização, que é a DAMP, hoje é toda eletrônica, né? Ou o financiamento sendo feito na Caixa, ou sendo feito no correspondente, né? O CCA Caixa, o correspondente bancário, ele tem lá a autorização eletrônica, onde o cliente vai ter que assinar, que é a autorização dele para mexer na conta de fundo de garantia dele, tá? Os extratos originais e atualizados, comprovante de residência atual, documento de comprovação de estado civil, carteira profissional, a carta do empregador, depende da carteira profissional, se tiver claro lá, nem sempre é exigido, preencher, assinar a opção de compra e venda. Hoje também, às vezes, isso já é feito automaticamente, na hora que você está negociando, você já vai incluindo no sistema, né? Aí, nessa opção de compra e venda, valor do imóvel, quanto vai ser dado de fundo de garantia, quanto vai ser de financiamento, quanto vai ser dado de recursos próprios. Para ficar claro, né, qual é o valor que o cliente quer retirar do fundo de garantia dele. E a declaração de imposto de renda. Não vamos falar de todos, esse daqui a gente já comentou lá. O extrato aqui, hoje está muito fácil, a gente até colocou aqui, porque muitas pessoas dizem, mas hoje, pela internet, você já está conseguindo tirar, ou no autoatendimento, né? Ok? Só aqui, né, que eu acho que vale a gente só reforçar, que a declaração de imposto de renda é um documento obrigatório para quem vai sacar o fundo de garantia. Por quê? Para constatar que não tem ali declarado nenhum imóvel. Tá? Não estando ali, ok, você segue em frente. Por quê? E aí você vai declarar sobre as penas da lei que você não tem realmente nenhum imóvel. Então, e se aqui, né, quando você ocorre que o imóvel declarado pode estar na propriedade de outra pessoa e tratar-se de terreno, quando o imóvel não estiver bem descrito, tem que se verificar. Em alguns casos, mesmo quando se tratar de terreno, a matrícula pode ser solicitada para a gente ter certeza que não tem edificação. Então, só assim, a declaração de imposto de renda. Por que eu resolvi trazer para vocês, né? Porque nós sabemos que nos plantões, né, ou mesmo na imobiliária, existe essa situação. Olha, mas, né, eu vou precisar. E isso é mais com o CCA da Caixa, mas é com vocês que o cliente fala. Né? Então, por isso a importância de vocês num conhecimento, nem que seja o conhecimento mais amplo e depois ir ver o específico, né? Porque vocês são as pessoas com as quais o cliente conversa e confia. Né? Eu gosto muito de estar em stand, em lançamento, né, dos clientes que eu estou dando consultoria do empreendimento, e eu gosto muito de estar lá com o corretor, com os clientes, e a gente vê isso. Né? Tem as dúvidas, o corretor chama o CCA da Caixa, né, que está lá no plantão, para tirar uma dúvida ou outra, mas o cliente quer vocês ali do lado. Eu tive num lançamento ano passado e foi muito, muito interessante. Né? Foi meu primeiro lançamento, né, assim, que eu participei fora da Caixa. Né? Como eu falei para vocês, faz 2 anos, essa semana fez 2 anos que eu saí da Caixa, estou no mercado, estou fazendo consultoria de estruturação de empreendimento, Minha Casa Minha Vida, ou SFH. E aí eu vejo isso, eu acho muito legal, só reforça para mim o que eu falei para vocês no começo da palestra. A importância do corretor. Como nos últimos anos isso foi aumentando, clarificando para o cliente. E como é legal ver vocês buscando essa qualificação para dar o melhor atendimento para o cliente. Preciso saber tudo no detalhe? Não, preciso saber até, né, pelo menos o amplo, para eu ir buscar o detalhe, se eu precisar, com quem puder me dar esse detalhe, porque eu sei que
né, dentro disso tem, dentro do processo, dentro do instante, por exemplo, tem o corretor, tem o pessoal de financiamento imobiliário. Aqui as informações que vocês, se vocês quiserem, é nesse site, e tem outros mais, né? Hoje, informação é que não falta para a gente, né, pessoal? E quero agradecer muito www.fundodegarantia.gov.br e o do Ministério do Trabalho, né? www.mte.gov.br/Fundo de Garantia. Meu nome é Francisco. Com respeito aos adjudicados da Caixa, né? Também se utiliza o Fundo de Garantia. Tem caso lá que não pode ser utilizado, você já respondeu o porquê já. O caso já foi utilizado 3 anos, né? Já não tem, com mínimo 3 anos, né? Isso. Agora, e quando não pode ser utilizado o financiamento? Por que que... No caso dos adjudicados, Francisco, existem algumas especificações. Eu teria que ver o seu caso em particular, porque alguns casos você pode fazer o financiamento SFH, outros não, depende do desconto. Algumas situações bem específicas. Se você me permite, eu vejo o seu caso em particular e a gente responde com certeza para que não fique dúvida para você e seu cliente. Ok? Ana, uma pergunta através do Facebook da Cleide Sintra Valença. Ela pergunta: posso usar o fundo de garantia para comprar um imóvel à vista só com o fundo? Sim. Sim, pode. Já posso fazer Pode, outra, sim. então? Com Rapidinho, certeza. né? Pode. O Sérgio Florindo, através do Facebook. Posso comprar um imóvel na mesma cidade, desde que não envolva o FGTS, somente o financiamento pelo SFH? Pode. SFH pode. Tá? Pode sim. Tudo bem? Foi ótima a sua Obrigada. palestra, tá bom? Obrigada. Você falou em relação a financiamento de lotes usando o FGTS e tem uma modalidade que usa o lote com a casa, certo? Então, a Caixa financia, no caso, 80%, os outros 20% eu posso usar o FGTS? Isso. Mas deixa eu só... dividindo a tua pergunta, como que é seu nome? Lucas. Viu, Lucas? Dividindo a tua pergunta. Se você... A Caixa financia o terreno, o lote individualizado, que a gente chama, tá? Pelo SFH. Então, aí você não pode usar o fundo de garantia. Agora, você vai comprar o lote e já vai fazer a construção. Aí sim, pode utilizar o fundo de garantia. A equação seria, né? 80% do valor do imóvel, né, que vai o engenheiro da Caixa e faz dá o valor como se pronto ele tivesse. 80% do valor ele tem que ter financiamento, mas ele pode tirar o financiamento até 80% de valor, 20% ou o fundo de garantia ou recursos próprios. Para o fundo de garantia, pessoal, tem umas regras do valor, tá? Que você pode, ou seja, só até o valor da construção de obra que você tem que, se for terreno próprio, você vai ter que ver o valor da construção, e esse é o limitador. Tá? Eu passo para vocês. Eu não trouxe esse caso específico, né, de fazer as contas do que podia, mas eu posso passar para vocês já. Tá bom? Ana, temos aqui a Jussara Jesus pelo YouTube, e ela diz assim: tem muitos anúncios em cidades que não fazem fronteira oferecendo imóvel com uso do FGTS. Por favor, informe o risco para os clientes e as penalidades para o corretor. Vamos ver se eu entendi bem a pergunta, Tânia. Qualquer cidade, né, pode estar colocando seus imóveis. A questão é, na hora que você entra com o pedido do fundo de garantia, vai ser analisado o caso de onde que é o imóvel, quem está comprando e vendo se o imóvel e se o comprador obedecem esses critérios. Então, se eu entendi bem a pergunta. Agora, se está sendo vendido um imóvel que não faz fronteira,
vendido em São Paulo e falando, olha, você pode usar o seu fundo de garantia nesse imóvel aí de Campinas. É isso que não pode. É isso que acho que ela Isso não pode. Né? Ou seja, as regras estão aqui muito claras. Qualquer coisa que fuja dessas regras não pode usar o fundo de garantia naquela situação. Não sei se ficou claro a resposta. Tem mais uma. Kátia, de Nova Odessa, pelo YouTube. Ela pergunta, é possível usar do programa Minha Casa Minha Vida no nome do cônjuge que não tem imóvel, sendo que um deles já tem imóvel? Não. Não, né? Eles vão até me ajudar. Tinha um slide aqui falando isso. Não pode. Então, a compra foi feita pela mulher, né? E aí eles casaram. E ele tem um fundo de garantia. A pergunta é como ele poderia usar esse fundo de garantia na compra de um imóvel ou outro. Lembrando lá do nosso slide, se ela casou em comunhão parcial de bens, ele pode. Ela não vai poder. Se ela ainda tiver fundo de garantia, ela não pode, porque ela já tem o imóvel no nome dela. Mas ele vai poder. A minha dúvida é em relação à construção em lotes. A pessoa ela tem que estar com o lote registrado em nome dela, porque, por exemplo, tem algumas empresas que elas fazem o financiamento próprio. Né? Ela vai poder utilizar o FGTS para a construção do imóvel, sendo que ela está pagando esse financiamento próprio? Não. O lote, olha só, ela pode, tem duas formas aí. Se ele já tiver liquidado o lote ou tiver condições de liquidar, ela vai entrar na Caixa para financiamento de construção em lote próprio, em terreno próprio. Se chama, o produto chama exatamente assim, tá? Aí vai ser uma forma. Agora, se ela estiver pagando, ela pode utilizar financiamento de compra de terreno e construção e aproveitar este financiamento para quitar o dono do lote, desde que o lote esteja todo regulamentado, o vendedor também. É uma excelente oportunidade. Ele liquida e já passa o lote para o nome dele. Entendi. Okay? Tá, muito obrigada. João Paulo Mota Barroca, pelo YouTube. Qual a melhor forma de amortização usando o FGTS? Amortizar a prestação ou diminuir o prazo? Boa pergunta, né? Eu até reforcei aqui, porque é sempre uma dúvida do cliente. Eu aconselho que ele faça a simulação, né? O cliente faça a simulação, peça lá na Caixa para fazer a simulação. Olha, se eu for amortizar o prazo, quanto de prazo eu amortizo? Se eu for diminuir a prestação, quanto fica? E aí ele analisa diante da situação dele, né? Se ele achar que dá para seguir em frente com aquela prestação, que aquela prestação está boa para ele, talvez liquidar o financiamento, diminuir o prazo, seja melhor para ele. Caso contrário... Oi, Ana. Bom dia. O cliente pode utilizar o fundo para amortizar a cada 2 anos. Agora, no caso do cliente inadimplente que você mencionou, eu não entendi. Se ele tiver com 3 parcelas atrasadas, ele pode utilizar num prazo menor que 2 anos. Tá. Eu não estou identificando... Aqui, desculpa. Faz assim para Aqui, mim. Desculpa. Legal. Não, eu que não estou enxergando mesmo. Vamos lá. Para ele usar a prestação, utilizar o fundo de garantia para pagar a prestação, significa que ele vai poder, todo mês, o fundo de garantia dele é debitado e quita 80% da prestação dele. Ok? Para isso, ele tem que estar 3 meses inadimplente com a Caixa. Ou seja, ele tem que demonstrar que ele não está conseguindo pagar a prestação, para aí acionar o que seja debitado o fundo de garantia mensalmente, por 12 meses. Aí fica fora desse prazo de 2 anos. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Minha pergunta é a seguinte. O imóvel da planta, sendo projeto econômico, Minha Casa Minha Vida, o cliente tem lá 140 mil e o imóvel é 240. Ela pode usar esses 140 mil FGTE, que é o fundo de garantia, no período obra? Clientão esse.
Clientão esse para a construtora. Ótimo, pode, claro. Você imagina, ele já vai usar 140. Vamos lá, ele está fechando na planta aí com você, lá no estande, sentado. Tenho 140 e posso financiar 100, né? Faz ali a simulação. 100. Está fechada a operação. Operação dos sonhos de todo construtor, de todo incorporador. Gente, conselho, corram atrás desse cliente, porque tem muitos no mercado. A gente não sabe, mas tem muitos no mercado e é perfeito. Perfeito para ele, primeiro, o seu cliente, e muito bom para o construtor e para o segmento. Eu agradeço a vocês e estou à disposição de vocês para alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado claro. Ok? Obrigada. Pessoal, muito obrigada.